falar um pouquinho hoje aí dos tipos de alimento, né? Quais alimentos seriam mais favoráveis para a questão da corrida, né? Que tipo de alimento seria mais adequado de consumir antes dessa prática da corrida, enfim. Lógico que nós temos que analisar de forma individualizada, né? Por que isso? Porque as pessoas correm distâncias diferentes, tem como objetivo a corrida, às vezes alta performance, outro utiliza da corrida como algo de emagrecimento, outro às vezes associa a corrida junto com outras modalidades, mas não tem como a predominância a corrida, mas pratica a mesma porque gosta, enfim. Então aí entra a questão de qual tipo de alimento seria mais benéfico antes de praticar essa modalidade. Vamos entender um pouquinho. Então, em relação à necessidade energética, né, a gente precisa de ter em média em torno ali entre 0,5 e 1 grama de carboidrato por quilo de peso como pré-treino. Para a gente chegar nessa conta, lógico que vai ser de forma individualizada, isso é para cada pessoa, porque cada um tem o seu peso. Aí entra a questão de quanto tempo essa pessoa vai precisar de comer antes da modalidade, antes de iniciar esse treino ou possível competição, para que esteja com todo o trânsito intestinal ali esvaziado, né, esvaziamento gastrointestinal, para não ter intercorrências durante a prática, né, aquelas intercorrências de, às vezes, dores na lateral, né, sentir como se estivesse pesado, enfim, porque senão você vai desviar o fluxo de sangue do seu corpo, que deveria estar no membro inferior, levando o máximo de oxigênio possível para os músculos ativos, e você está perdendo tempo com esse fluxo de sangue para a parte intestinal. E isso faz com que você tenha uma perda de potência, perda de rendimento, né? Vai ter aquela falsa sensação de que está sem energia. E aí, quais são esses alimentos? Bom, alguns atletas, algumas pessoas se dão bem com alguns tipos, né? Então, por exemplo, o arroz é um bom tipo de carboidrato, é um bom cereal de consumir antes da prática da modalidade. Alguns gostam da batata doce, as massas, né? Macarrão. Tem que tomar muito cuidado com a questão de, antes dessas modalidades, ingerir carboidratos muito ricos em fibra. Essa fibra pode levar a um desconforto gastrointestinal, a fibra pode roubar a água no qual você vai ter a formação do glicogênio muscular, então deve-se retirar um pouco aí de fibra também. Então, eu vou comer um macarrão, dê preferência para o macarrão normal, né? O macarrão de sêmola, por exemplo, e não o macarrão integral, para poder diminuir aí o nível de fibra, né? Às vezes algumas pessoas se dão bem até mesmo com o pão de forma. Muito cuidado com o que vai passar ali no pão, né? E a questão do tempo que você vai comer antes da prática da modalidade para não gerar nenhum tipo de problema gastrointestinal. Nós temos que priorizar o momento da digestão, deixar o corpo, né, ter total digestibilidade, as reações enzimáticas, hormonais durante aquela digestão do alimento, para que na hora do exercício fique 100% voltado para as reações voltadas para a prática da modalidade. Segundo, se o exercício for realizado muito cedo, eu indico você já ter um bom consumo nutricional no dia anterior, então, ou seja, com a batata doce, com arroz, com macarrão, para que no dia, né, pela manhã, você tenha ali às vezes um carboidrato em pó como a palatinose, que é um ótimo carboidrato de absorção muito rápida, de baixo índice glicêmico, forma glicogênio muscular, e você já tem uma boa hidratação, porque você vai ter que diluir ele na água. Então isso vai ser um facilitador, para que você não precise de acordar tão cedo, prejudicando a qualidade do sono, para ter que ter essa ingesta de carboidrato no pré-treino e não ter que ficar esperando tanto tempo para iniciar a prática do exercício. Aí já seria uma boa opção ter como exemplo, né, ou uma válvula de escape, esse carboidrato em pó que pode ser diluído na água, né, em torno de meia hora antes do treino, que seria ótimo, fantástico. Mesma coisa para quem treina no final do dia. Então, às vezes você tem um lanche da tarde tipo 3 horas e vai correr às 18. Então, às 17 horas, uma hora antes,
você tem como opção o carboidrato em forma de pó. Dilui ele na água, já tem uma boa hidratação ali, digestibilidade rápida, né? Absorção muito rápida, índice glicêmico baixo, não altera nenhum tipo de hormônio no pré-treino, para não ter nenhum tipo de intercorrência negativa durante a prática da modalidade. Mas você teve o lanche, tipo 3 horas, te dando todo o aporte nutricional em relação aos seus afazeres da tarde e possivelmente também te dando um pouco de energia para o treino. Mas a predominância energética ficou ali do carboidrato em pó 1 hora antes do treino. Então isso daí vai muito de pessoa para pessoa, né? Tem gente que adora um tipo de carboidrato, outro já não gosta. A gente tem que analisar essa individualidade do atleta em relação ao que ele está buscando com a modalidade, mas colocar o carboidrato certo, na medida certa, no horário certo, para que não tenha nenhum tipo de intercorrência negativa durante a modalidade, para não ficar no achismo, né, uma interrogação, onde, o que está me causando de problema, por que eu estou tendo uma sensação de falta de energia. Às vezes você está ingerindo o carboidrato errado como pré-treino, achando que é uma fonte de energia, mas está sendo armazenado em lugar diferente. Então a predominância do pré-treino é de formar glicogênio muscular, e isso é o que é o mais importante. Então fique ligado, tá aí essas dicas legais aí para você que é da corrida. Um grande abraço.